Gostaria de convidar você para ficar de pé. Vamos fazer mais uma oração? Glória a Deus. Deus nos deu essa oportunidade de hoje poder louvá-lo, exaltá-lo. Glória a Deus. Senhor Deus Altíssimo, Pai. Senhor Deus, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grandioso. Está entronizado em um alto trono. Deus, contudo, ó Deus, por mais distante que pareça que o Senhor esteja, o Senhor não está. O Senhor está aqui conosco. Deus, neste momento, ó Deus, irei transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. A sua palavra, Deus, como a Bíblia diz, ela é mais penetrante que uma espada, Deus, dois gumes. Deus, que a sua palavra, Deus, possa entrar nas vidas, possa entrar nos corações. Senhor Jesus, eu oro, ó Deus, por cura, por libertação, por transformação. Porém também oro, ó Deus, mais uma vez, para que o Senhor possa, Deus, levar toda a mente cativa aos teus atos. Para que o Senhor possa, Deus, abrir os corações. E para que não haja nenhum coração fechado, nenhuma mente agravada na tua palavra. Deus, faça o teu agir, faça a tua vontade. Me usa, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 até o verso 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre o servo de Deus, Estevão, o primeiro mártir. Diz assim, Atos dos Apóstolos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram, e eles impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Pode se sentar, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa continuar acompanhando esses versos da palavra de Deus. Aleluia. Verso 6 de Atos dos Apóstolos está falando sobre a vida de um jovem. Está falando sobre a vida de uma pessoa que foi usada por Deus. Está falando da vida de uma pessoa que foi designada, acredito, pelo próprio Deus também, para ser usado de tal maneira que influenciou e ainda continua influenciando vidas, ainda continua influenciando gerações. Jesus subiu ao céu, morreu na cruz, depois subiu aos céus. Entramos no início de Atos dos Apóstolos, quando ocorreu a descida do Espírito Santo e ocorreu a organização da Igreja de Deus. Quando os discípulos começaram a montar a igreja, começaram a pregar o Evangelho, de maneira até como fala no versículo 7, a palavra de Deus se espalhava muito. A palavra de Deus começou a se espalhar. Você pode observar que no verso 6 diz a primeira coisa que ocorreu, a primeira contenda, não digo contenda, a primeira discussão que ocorreu foi quando
os discípulos se reuniram para escolher as pessoas para servir as viúvas, servir os pobres, servir os necessitados. Contudo, Estevão, junto com eles, com todos esses homens, houve um diferencial na vida deles. Às vezes, por menor que pareça a função, por menor que pareça aquilo que você vai desempenhar na casa de Deus, requer alguns atributos, requer alguns princípios também, requer, contudo, uma visão do alto. Você pode perceber que para que servisse as viúvas, para que servisse os órfãos e as outras pessoas, era necessário, conforme no verso 3, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa. Para se servir as viúvas, era necessário homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho. E eu acredito que isso ainda é necessário, a gente precisa ainda tomar isso necessário na nossa vida de hoje. No campo ministerial também, principalmente, a gente precisa se colocar à disposição, da mesma forma como diz essa palavra, e saber identificar em nós, a nós mesmos, se a gente é cheio do Espírito Santo, se a gente tem bom testemunho e se a gente tem sabedoria. Porque uma sabedoria, às vezes a gente pode entender como sabedoria sendo uma pessoa que tem um vasto conhecimento. Só que não é assim. Você pode às vezes ter um vasto entendimento sobre tantos assuntos e não decidir bem alguma coisa, não tomar uma decisão boa. Sabedoria vem do alto. Sabedoria foi aquilo que Salomão pediu a Deus e Deus concedeu. Conhecimento, a gente pode haver conhecimento, é só a gente pegar bastante livro sobre determinados assuntos e ler e ficar expert naquele assunto. Porém, sabedoria para se tomar decisão, sabedoria para ser usado por Deus, é Deus que dá, e a gente precisa pedir isso a Deus. A gente, além disso, precisa dar bom testemunho, o que hoje é complicado, porque como numa mensagem que teve na sexta-feira, foi falado que é necessário ter bom testemunho. Que hoje em dia a gente está tentando, muitas igrejas tentam secularizar aqui dentro. Tentam fazer daqui de dentro algo parecido com o que está lá fora. E não é bem assim. A gente precisa deixar de tentar secularizar a igreja. A gente precisa deixar de fazer às vezes a nossa conduta ser aceitável a Deus. Agora eu posso vestir essa roupa, não é tão errado. Agora eu posso mascar chiclete dentro do templo, não é tão errado. Agora eu posso falar certas coisas junto aos meus amigos, não é tão errado. Agora eu posso andar na roda dos escarnecedores, das pessoas que não servem a Deus, não é tão errado. Agora eu posso fazer coisas que antes eu não fazia no tempo da minha mãe, porque minha mãe não está mais junto, minha mãe que não está mais junto. Hoje eu posso fazer, porque Deus sabe o meu coração. A gente tenta muitas vezes justificar muitas ações, e que é lá dentro Deus nos mostra, Deus nos discerne que está errado, mas a gente tenta adaptar isso dentro da igreja. A gente tenta trazer o que está lá fora, costumes que não deveriam estar aqui, porque aqui é uma casa de oração, porque aqui é uma casa onde Deus habita, porque aqui a gente louva que Deus está passeando, que a presença de Deus se faz presente. E o que a gente faz? Se mantém distante? Se mantém aquém de tudo isso? Então, Estevão foi escolhido. Foi escolhido porque dava bom testemunho. Foi escolhido porque era cheio do Espírito Santo. E foi escolhido porque havia sabedoria nele e naqueles homens. A partir do verso 8, a igreja pode perceber, observar também, que ocorreu a prisão de Estevão.
Verso 8 diz assim: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 8 diz: Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. E a gente pode ver que quando a gente está cheio de Deus, a gente está naquele momento, naqueles dias, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende a verdade do Senhor, a gente age diferente. A gente tem uma postura às vezes diferente. Porque em meio à dificuldade, em meio ao problema, quando você está revestido pela palavra de Deus, quando você está revestido pelo poder de Deus, você vai de encontro àquele problema de uma maneira diferente. Você vai acreditando e crendo que ali Deus está com você e ali não há dificuldade, não há mais problema, não há inimigo que se levante. Aleluia. Mas para vocês perceberem como o povo pode ser ruim, tiveram que falar mal de Estevão. Estevão, por ser de boa conduta, ter sabedoria, ter fé, tiveram que criar algo para que Estevão fosse preso. E é isso que vai acontecer com aqueles que colocam a sua vida primeiramente no altar de Deus e têm em Deus o porto seguro. Vão criar coisas para te derrubar. Agora, se não necessitarem criar coisas para te acusar, se realmente utilizarem aquilo, as suas falhas, aí a gente tem que observar e ver que realmente a gente precisa mudar nossas prioridades. No verso 11, do 11 ao 14, diz assim: Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Glória a Deus. Pode ver como aquele povo criou algo para que Estevão fosse preso. Criaram algo, um assunto, uma blasfema, para que Estevão fosse condenado. Isso já aconteceu com você, querido? Quando você segue a Deus, serve a Deus, criaram situações para te colocar no meio de um assunto que você não tem ideia de como você foi parar ali, mas te colocaram o seu nome ali. Contudo, você tem que lembrar do Deus que você serve. No verso 15 diz: Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Sabe o que isso me faz lembrar? E acredito que os irmãos também lembram de Moisés. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei naquele monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Glória a Deus. Você pode imaginar como quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus era tão presente na vida daquele homem, a glória de Deus era tão real na vida daquele homem, que as pessoas que olhavam para Moisés perceberam que o rosto dele resplandecia. Agora você imagina também acontecer algo parecido também na vida de Estevão. Estevão, um homem também dedicado ao caminho de Deus, dedicado à vida a Deus. Viram o rosto dele como o rosto de um
E a gente, se você ler depois o discurso de Estevão, que a partir do capítulo 7, você vai ver uma pregação maravilhosa. Mas o rosto de Estevão resplandecia como o rosto de um homem. E eu fico imaginando, como é bom seria se aqueles que olhassem para mim também vissem o meu rosto como de um anjo, resplandecendo na presença de Deus. Aleluia. É isso que a gente precisa ter, essa vontade. Essa vontade de como até a minha mãe falou, que depois acompanha, reacendeu aquela vontade de ler a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa ter a cada dia, de sair daqui da igreja transformados pela palavra do Senhor Jesus e prosseguir em conhecer, para que aqueles que nos vejam lá fora possam ver em nós um diferencial, possam ver em nós o resplandecer da presença do Senhor, possam ver em nós pessoas mudadas e transformadas pela presença do Senhor. Estevão teve uma conduta exemplar e Deus honrou a vida dele. Do verso 51, acompanhe comigo, do verso 51 ao verso 53. Depois de Estevão ter pregado perante o Sinédrio, Estevão pregou sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Davi, sobre Salomão também. E a partir do verso 51, Estevão disse àquele povo que estava reunido: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O povo não quis ouvir Estevão. O ouvido daquele povo estava agravado. Olha o verso 1, o verso 54. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Rangeram os dentes contra Estevão. Contudo, não disseram que aquilo que Estevão estava falando era verdade. Porque às vezes a mensagem que é transmitida aqui em cima, às vezes a mensagem que é transmitida pelo pastor, pelo Ronils, pelo presbítero, às vezes o louvor que é louvado, às vezes a mensagem de alguém que tem uma oportunidade aqui na frente, vai de encontro àquilo que você sabe que é errado. Porém, ao invés da gente ter um arrependimento, abrir o coração para verter esse arrependimento genuíno da presença de Deus, que é quando Deus transforma realmente usando os seus servos, a gente prefere fechar o coração e ignorar a palavra de Deus. A gente prefere fazer outras coisas, pensar em outras coisas, nos distanciar a mente, pensar em outros problemas, mas não ir de encontro com aquilo. Esse povo que estava perante o Sinédrio conhecia as leis do Senhor, era um povo sabedor das leis de Moisés, seguiam tudo aquilo, e não é muitas vezes diferente dos dias de hoje. A gente sabe a palavra de Deus, a gente é conhecedor da palavra de Deus, a gente está aqui conhecendo a palavra de Deus dia após dia. Então por que agravar nossas mentes? Por que fechar o nosso entendimento? Por que fechar o nosso coração para a palavra de Deus? Não nos moldar e fazer aquilo que Ele deseja, que Ele quer sobre nossas vidas. Verso 55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Aleluia. E Jesus em pé, à direita de Deus. E disse ele: vejo os céus abertos e o Filho
do Homem em pé à direita de Deus. Glória a Deus. Deve ter sido uma visão maravilhosa. Pode imaginar isso? Pode imaginar a sua vida nesse momento? Pensa comigo um instante. Seja você Estevão agora. Pode imaginar como seria maravilhoso que depois de você ter uma vida pautada nos caminhos do Senhor, você, diante de um povo que sabe aquilo que você sabe, todas as leis, sabe aquilo que você segue, mas fecharam os ouvidos, e mesmo assim Deus lhe permitiu a oportunidade de você ver os céus abertos, a oportunidade de você, dentro daquele povo. Pensa comigo um instante. Você está lá sozinho perante o Sinédrio, e Deus lhe dá a oportunidade de você ver os céus abertos, de você ver Jesus assentado, de Jesus em pé ao lado de nosso Deus. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ter essa experiência com Deus é maravilhoso. E quantas experiências você está tendo com Deus? Quantas experiências a gente está tendo com Deus? Estevão teve essa visão. Veja os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas contudo o povo ainda, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Estevão, no verso 55, 57 diz: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Então pensa comigo, depois de Estevão ter pregado, depois de Estevão ter visto os céus abertos, e Estevão falou para eles: eis que vejo os céus abertos, e Jesus em pé à direita de Deus. Mas a raiva daquele povo, ao ver uma pessoa que foi usada por Deus, foi tão grande, que eles começaram a gritar. Pô, querido, imagina essa cena. Foi algo triste de ver, algo horrível de ver. As pessoas gritando e vendo um servo do Senhor falando que viu os céus abertos. A gente precisa ter a nossa vida da mesma forma como Estevão, e ter a certeza de que no momento difícil Deus estará sempre ao nosso lado. Por mais que a gente morra, Deus estará ao nosso lado. A nossa vida aqui na terra não deve ser colocada como uma vida para os prazeres daqui. Deixou-se muito de pregar sobre os céus. Como eu falei no início, a secularização está entrando dentro da igreja. E lembra aquele brilho que a gente tinha no primeiro amor? Foi como o louvor que a irmã Silvana louvou, quando disse: não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Quantos perderam o brilho? Quantos deixaram de ter essa vontade novamente? Quantos apenas fazem daqui da igreja uma simples rotina, como no trabalho? Terça, quinta e domingo tem culto na igreja, então virei na igreja apenas como um trabalho da minha mão, e não ser participante de algo diferente, ser participante realmente do nosso alvo, que é o céu. Minha mãe também louvou um hino que diz: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Quem está cantando louvores perante o mundo lá fora? Quem está tendo força para falar de Jesus no mundo lá fora? Você está tendo força para mudar a sua vida lá fora, para deixar aquilo que era errado e tornar certo? Aquele ânimo que a gente viu na vida de Estevão, de fazer essa mensagem, de ter a coragem, a ousadia de sair e falar naquele povo que viu os céus abertos. Essa ousadia a gente precisa voltar a ter. Este brilho nos olhos a gente precisa voltar a ter. A gente precisa novamente sair pelo mundo. A gente precisa sair novamente a
aos nossos vizinhos, no nosso trabalho e voltar a falar de Jesus. Falar de Deus está fácil. Deus é fiel, a pessoa te responde, amém. Deus é bom, amém. Mas quando você coloca Jesus, Jesus te ama, já existe um bloqueio. E às vezes o bloqueio é da parte até daqueles que dizem Jesus te ama, porque não conseguem dizer mais Jesus te ama para ninguém. E a gente precisava parar e pensar qual o caminho que a gente está seguindo. Continuando. Depois arrastaram Estevão para fora da cidade, no verso 58. O verso 59 diz: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Sabia que uma das maiores virtudes do cristão é perdoar? Uma das maiores virtudes do cristão, daquela pessoa mudada realmente por Deus, é haver o perdão. Até gostaria de compartilhar com os irmãos uma história para os irmãos perceber como hoje os nossos valores e princípios estão mudando, e que se a gente não voltar a falar sobre isso, a palavra de Deus realmente vai ser deixada para trás por muitas pessoas. Em 1987 ocorreu um assalto a um banco em São Caetano do Sul. 1983, perdão. Foi ocorrido por um rapaz chamado Paulo José Ventura. Nesse assalto a um banco, ele entrou dentro do banco junto com 10 outras pessoas. Só saiu 3 vivos lá de dentro. Dentre os 3 era ele. Mas aconteceu algo diferente naquele assalto. Algo diferente que fez nacionalmente ele ser conhecido. Durante o assalto, uma mulher, eles pediram para que as pessoas abaixassem, e uma mulher estava segurando uma criança. E a criança não parava de chorar, porque a criança estava assustada. E aquela gritaria, e a criança começava a chorar, e os assaltantes com medo da criança começaram a chamar a atenção de quem estava lá fora, e os assaltantes falando para a mulher ficar abaixada junto com a criança, falar para a criança fechar a boca, tentar de todo instante fechar a boca daquela criança. E um assaltante chegou perto e deu um único tiro. O tiro atravessou a criança e a mãe, para que as duas se calassem. E as duas morreram. Esse rapaz foi preso. Esse rapaz é conhecido como Paulinho Bang, foi preso. Depois que ele foi preso, na época que existia ainda o Carandiru, foi enviado lá para o Carandiru um evangelista. Esse evangelista começou a pregar a palavra de Deus e entregou uma Bíblia para esse assaltante, para Paulinho, José Paulo Ventura, e começou a pregar para aquelas pessoas que estavam lá dentro da cadeia. E algo, durante aqueles meses que seguiam, antes do julgamento daqueles assaltantes, daqueles 3 assaltantes, algo chamou a atenção. O esposo daquela mulher que havia morrido naquele banco deu uma entrevista em rede nacional. E o que ele disse na entrevista mudou a vida de muitas pessoas. Ele disse: eu fico triste pela morte da minha esposa, mas eu perdoo aqueles que atiraram. Eu perdoo aquele que tirou a vida dela, aquele que tirou a vida da minha filha. Que Deus possa ajudá-los. E a gente, você gosta de pessoas que te amam? Quem não gosta de pessoas que nos amam? Se alguém chegar do seu lado e falar: eu gosto de você, você quer ficar do lado daquela pessoa, você quer ficar próximo daquela pessoa. A gente não quer ficar do lado de pessoas que não gostam da gente, que querem o nosso mal. E esse José Paulo Ventura,
ele, ao ouvir aquilo, lá dentro da cadeia mesmo, começou a despertar nele algo diferente. Como alguém pode ter me perdoado por eu ter tirado a vida da sua esposa e da sua filha? Como alguém pode ter me perdoado? O missionário, o evangelista que estava naquela cadeia, começou a pregar, fazer o trabalho de evangelismo, entregou uma Bíblia para esse rapaz. E, resumindo a história, esse rapaz se converteu. Algo dentro dele mudou. E ele pôde realmente entender o agir de Deus. Antes, depois dos irmãos entrarem e virem a história dele, ele tinha uma história de infância muito triste. Mas ali houve uma ruptura. Dentro daquela cadeia houve uma ruptura, aonde o que não prestava ficou para trás. E uma nova pessoa a partir dali se fez. Lá dentro, ele pregando, já esse Paulo Ventura pregando, mais de 60 presos também se converteram. Ele saiu da cadeia e se tornou um evangelista. Tem na internet, os irmãos podem ter depois buscar testemunhos dele. Sai hoje pelo Brasil, pregando e pelo mundo, pregando o evangelho, pregando a transformação na vida dele, a partir de um perdão, que é a virtude do crente. Jesus estava na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. E esse rapaz matou as crianças. O esposo dela perdoou ele. Estevão estava sendo apedrejado por pessoas que não tinham motivos nenhum para apedrejar, mas queriam apedrejar porque o que ele falava era duro, o que ele falava estava contra aquilo que eles acreditavam. Porém, uma das últimas ações de Estevão estava: Pai, não lhes impute este pecado. E hoje em dia, se você vir uma pessoa cometendo um crime, a gente quer a morte dela. A gente está sendo levado por uma geração que está desejando a morte de pessoas, de seres humanos. Ao invés da gente acreditar na transformação de vidas, na transformação de pessoas, Jesus salvou até na cruz, salvou um pecador, uma pessoa que até então havia cometido tudo de errado. Na cruz ele salvou. E contudo a gente está sendo levado num período que a gente tem que desejar a morte do próximo. E aqui dentro da igreja, se você sabe que alguém cometeu uma coisa de errado, um crime bárbaro, a gente acaba orando para o Senhor: Senhor, que a sua justiça seja feita. E a justiça que a gente quer que Deus faça é que mate aquela pessoa. É ou não é? É isso que a nossa mente está sendo levada. E a gente precisa novamente lembrar qual que é a importância. Lembrar a importância que a gente tem que ter das pessoas que estão lá fora, que não são conhecedores de Jesus. A gente precisa voltar a pregar o amor de Deus, a transformação de vidas. Jesus, ele transforma vidas. A pessoa pode te irritar, você pode ter um vizinho que te irrita, mas Jesus pode transformar a vida dele. Você pode ter um amigo que te irrita, mas Jesus pode transformar a vida dele. Você pode ter pessoas que querem o seu mal, mas Jesus pode transformar a vida dele. É isso que a gente tem que ter. Até o último instante, a gente tem que falar que nada seja imputado às pessoas que não têm conhecimento da verdade. Não estou falando que eles não têm que ter nenhuma punição perante os atos realizados. Temos leis. Mas a partir do momento que a gente deixa de perdoar o irmão para desejar a morte de um irmão, a gente está indo contra aquilo que Jesus disse com aqueles que condenaram Jesus. A gente está indo contra com aquilo que Estevão disse quando apedrejaram Estevão sem motivo algum. Quem somos nós para, ao invés de querer a transformação de uma vida, querer a condenação a todo custo? Nós somos cristãos e desejamos que a salvação
possa se fazer cada dia mais presente aqui dentro, para que pessoas possam entrar pelaquela porta com a vida totalmente estragada, cheia de pecados, mas que entre aqui dentro. E aqui vai ser um hospital que vai tratar as dores, aqui vai ser um hospital que vai tratar vidas, trata as nossas. As nossas vidas estão sendo tratadas dia após dia, e a gente tem que novamente sair por essas ruas e trazer vidas para cá, para que sejam tratadas novamente aqui dentro. Precisamos voltar, queridos, a acreditar que a palavra de Deus tem poder para transformar. Como a gente pode ter uma vida transformada se a gente não acredita que a palavra de Deus vai transformar quem está lá fora? Que Deus possa transformar essas vidas. Eu imagino Estevão, quando estou parafraseando, quando Estevão estava sendo apedrejado com o hino da harpa. Hino 26 da harpa. Quem tem harpa, acompanha comigo. Vamos louvar o Senhor Jesus. Porque perante a dificuldade e a luta e ao apedrejamento, a gente tem que pensar numa única coisa. A gente tem que entregar a nossa vida à morte pelos outros. Devemos novamente romper essa barreira e não permitir o secularismo aqui dentro e ir com brilho nos olhos, ir com força de vontade para este mundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros de ouro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso, aleluia, ver o rio da vida de luz, cujas margens juntadas de rio são a glória de nosso Jesus. Haverá uma perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu ar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não volte atrás. Tua herança, tua eterna
mas lá no céu é glorioso a gente pensar nisso, é glorioso a gente almejar isso, é glorioso a gente pensar no poder de Deus, é glorioso a gente pensar em ver o Senhor Jesus face a face, é glorioso a gente ver como Estevão viu os céus abertos, é glorioso a gente almejar isso. Então, querido, tenha brilho nos olhos, tenha força de vontade, busque mais de Deus, e com certeza nós veremos o Senhor Jesus nos ares, nós veremos o Senhor Jesus. Fique de pé, amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus, como é bom, Deus, pensar nas suas grandezas. Como é bom, Deus, pensar, ó Deus, naquilo que o Senhor nos prometeu. Como, ó Deus, é bom pensar, Senhor Jesus, naquilo, Deus, que o Senhor tem prometido para nossas vidas. Deus, como é bom, Deus, pensar, ó Deus, que a Tua palavra, que transforma, ela nos encaminha para o destino da salvação. Senhor Deus, eu oro, Deus, nesse instante, ó Deus, por aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus. Eu oro, Deus, nesse instante, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão com o coração duro, ó Deus, em receber a sua mensagem. Deus, eu oro, Deus, para aquelas pessoas, ó Deus, lá no meu trabalho, para os meus amigos, as pessoas que não querem ouvir a Tua palavra, mas que a Sua palavra vai alcançá-las em nome de Jesus. Deus, que todo inimigo, que toda potestade possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que a Sua palavra, Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, possa, Deus, alcançar essas vidas e que possa, Deus, ocorrer um novo mover de salvação, um novo mover de transformação, que a gente possa ter, ó Deus, um movimento de Deus, a vontade de falar do Teu amor fora dessas casas, fora, Deus, da Sua casa, fora, Deus, da igreja, que a gente possa encontrar uma pessoa, seja no mercado, no trabalho, e que possamos falar do Seu amor, que transforma, que cura, que limpa, que salva, Senhor Jesus. Deus, a gente ainda quer ver pessoas transformadas. O inimigo perdeu, o inimigo está dentro